No ano anterior, a gente ouviu falar muito de LLM, né? Large Language Model, como é que a IA generativa estava mudando, a escrita de código, etc. Nesse último ano, nesse último estudo, houve uma evolução muito rápida em torno de agentes de IA. Então, o assunto principal nesse ano foi como os agentes de IA estão mudando todo o ciclo de desenvolvimento e manutenção das aplicações. Então, todo o ciclo de vida do software tem os mesmos processos, tem as mesmas etapas, mas ele fica muito modificado com os agentes de IA. Então, essa foi, assim, de longe, a principal mudança que está causando uma mudança radical no mercado de outsourcing de aplicações. Tem uma preocupação clara no mercado de que a IA possa substituir pessoas e a gente não vê essa tendência, então essa é boa notícia. Mas o que a gente vê é que a empresa nunca mais vai estar desenvolvendo software manualmente, sempre vai ser com auxílio das ferramentas de IA generativa, em todas as etapas. Então, isso muda para o profissional de TI, muda a forma como ele tem que se comportar e os skills que ele tem que ter para fazer o desenvolvimento. Então, no mercado anterior, ou seja, até 3 anos atrás, você era diferenciado no mercado por saber programar numa determinada linguagem. Então, você ficou muito bom em Java, por exemplo, você é um profissional diferenciado porque você escreve a aplicação mais rápida. Mas aí, de repente, a empresa mudou, a nova demanda é para você escrever em Python, você tem um tempo de adaptação muito longo. Então, todo mundo que sabe programar pode programar em qualquer linguagem. A gente não tem isso de que sou bom numa, não posso fazer outra. Mas você tem um tempo de aprendizado, você tem que aprender a escrever aquela linguagem, aquela sintaxe, as práticas daquela nova linguagem, a estrutura, né, a forma de você desenvolver é diferente. E tem um tempo de aprendizado longo. Agora, com a IA generativa, você não tem mais esse diferencial de saber como escrever a linguagem, a sintaxe da linguagem. Tudo que você aprendeu de programação e de engenharia de software continua válido. E esse aprendizado, que é a base, ele é o que permanece nesse mercado futuro. Mas a parte de ser diferenciado pela capacidade de escrever, não. Todo mundo passa a utilizar uma ferramenta que escreve. Então, você tem que saber a programação para poder dizer qual é a lógica que eu estou aplicando nessa aplicação, qual a função que ela tem que executar, e assim por diante. Mas você passa o comando e quem escreve efetivamente é a IA generativa. Então, esse é aquele agente de IA. Isso vale para jornalista, vale para pesquisador como eu, etc. A gente passa a escrever com uma ferramenta que é mais poderosa. Em vez de ter que teclar todas as letras, a gente diz, olha, isso aqui é a principal coisa que você tem que criar. Então, na hora da programação, você vai criar um filtro, você vai criar uma busca no banco de dados, etc. Você precisa saber o teu nível de comando subiu um nível, porque quem vai escrever aquele detalhe do código é a IA generativa. Isso está valendo para todo o ciclo. Então, desde a hora de entrevistar o usuário para poder definir o que precisa ser feito na aplicação, você já conta com o auxílio da IA generativa, que escreve o user story para você. Você, área de negócio, ou você, área de TI. Sempre vai ter um humano lendo aquela descrição para saber que realmente é isso aqui que a gente conversou, porque aquela descrição é como se fosse, aspas, uma ata de reunião. Então, os dois lados vão ter que concordar. É isso aqui mesmo que nós combinamos, é isso aqui mesmo, user story. Aí, dali, eu vou criar o requisito. Também vou ter um humano identificando, realmente essa aqui é a melhor metodologia ou melhor estratégia para fazer a execução daquele programa, então, para atender aquela user story. E nisso vai em todas as etapas do desenvolvimento. A qualidade começa desde esse primeiro momento, então, você vai ter agentes de IA que estão escrevendo, produzindo, e você vai ter um outro agente de IA que está verificando. E no meio você tem um humano utilizando e fazendo o balanceamento. Então, a gente está vendo um investimento crescente em customizar esses agentes para a sua metodologia de desenvolvimento, para o seu processo de desenvolvimento. Não substitui o método ágil de desenvolvimento, ele continua existindo, não substitui a reunião das pessoas, continuam existindo, só que a execução ela é muito mais rápida com o uso de IA.
Então, é uma mudança muito drástica e o profissional e a empresa, ambos têm que se adaptar a essa nova realidade. Eu não vou medir as pessoas por tempo que ela ficou na frente da tela, mas sim por quanto que ela está conseguindo entregar. Então, essas são as mudanças que estão em andamento, né? Não tem, o mercado ainda tem muitas perguntas no ar para serem respondidas. Embora a gente fale de IA generativa de modo genérico, não é um produto, não é um fornecedor. Então, a outra coisa que ficou claro também é que não é uma questão de você dizer, eu vou usar a solução Microsoft, ou eu vou usar uma solução AWS, ou eu vou usar uma solução Google. E para construir esses agentes, a gente está vendo um misto de diversos fornecedores. Então, tem tipo uma dezena de diferentes ferramentas para escrever código, tem várias ferramentas para executar teste. Então, a tecnologia que muda é você usar a inteligência artificial, mas você não quer dizer que é um produto só. Então, a gente vê que esse mercado vai ter uma variedade muito grande de produtos e estão surgindo, o que é interessante, novas funções dentro do trabalho. Então, você vai ter especialistas em melhorar os agentes, especialistas em avaliar a acurácia dos agentes, eles estão fazendo a coisa certa, especialistas em criar novos agentes. Então, em vez de substituir funções, a gente está vendo o aparecimento de algumas novas funções dentro do mercado. Mas o ganho de produtividade é fantástico. Muitas empresas reportando, no mínimo, 25% de ganho de produtividade. Um fornecedor estava um pouco mais resistente em mudar o desenvolvimento, o cliente fez uma RFP e o fornecedor, que é mais ágil em utilizar a IA generativa, ganhou o contrato. Então, você está tendo uma mudança do jogo. Quem não se adaptar a essa nova realidade corre o risco de ser substituído por uma empresa, às vezes menor, mas que é capaz de utilizar melhor a tecnologia. Eu acho que esse é o case. Como comentei, reportes de 25% de ganho de produtividade, que é bastante significativo. A gente também teve interessante que algo novo que vem acontecendo é também pegar as aplicações legadas e modernizar essas aplicações legadas, escrever uma aplicação nova, utilizando esses agentes de IA para fazer o diagnóstico, reescrever os requisitos, criar a documentação e escrever. Ao fazer isso, um caso recente de uma grande empresa global é que, ao fazer isso, de diagnosticar o sistema antigo e escrever um novo, ele começou a fazer o teste em paralelo, ou seja, eu vou continuar operando o sistema velho e vou começar a operar o sistema novo e todos os meses eu comparo os resultados. E, ao comparar os resultados, descobriu que o sistema velho fazia cálculos errados em algumas situações. Então, o uso da inteligência artificial, ele consegue melhorar a qualidade do que você está fazendo, porque acelera a sua capacidade de entender o todo, de entender os detalhes também. Esse case foi bastante interessante, de você achar que o sistema novo não ia conseguir ter o mesmo desempenho do velho, mas aí você descobriu que o velho tinha defeitos porque você recriou aquela especificação, você recriou a documentação. Tem que dar continuidade a essa otimização dos agentes, a gente está só no começo dessa transformação. Então, como falei, foi algo que aconteceu nos últimos 2 anos. E quando a gente fala de IA generativa, nós estamos falando de algo lançado há 3 anos atrás. Então é muito recente. Então, a gente está só no começo. Então, você não pode parar o seu investimento de otimizar cada vez mais os agentes de IA e aprender a usá-los de forma mais ampla, para ir descobrindo novas formas de utilizar essa ferramenta. Essa é a questão 1. Mas a principal mudança que tem que estar tomando atenção, quanto maior a empresa, mais atenção ela tem que dar, é como vai transformar a organização, transformar as pessoas, para que possam trabalhar melhor com essa tecnologia nova. Tem muita questão para ser aprendida ainda. Eu falei, estão aparecendo novas funções, mas também tem uma nova forma de gerenciar pessoas. E o profissional
individualmente, tem que entender que o seu plano de carreira mudou. Para você ser competitivo no futuro da sua carreira, você tem que desenvolver melhor capacitação em uso da inteligência artificial. Então, é entender que ela é um instrumento que executa tarefas que são repetitivas, tarefas que às vezes são exaustivas para as pessoas, e vai te liberar muito mais tempo para imaginação, para criação. Então, se você está gastando já menos tempo para escrever código, menos tempo para testar, mas você vai poder aplicar mais tempo em discutir melhor se aquela solução é a melhor solução para o negócio, se o processo de negócio pode ser melhorado com o uso de tecnologia. Então, a gente vai ter essa mudança de perfil do profissional que é extremamente rápido em executar aquilo que mandam ele fazer, para você mudar para uma expectativa de que, olha, mandar fazer, eu mando a inteligência artificial fazer. O que eu preciso de você é que você use a sua inteligência real, né, a sua imaginação, a sua criatividade e a sua experiência de indústria para me dizer, essa é a melhor forma de eu fazer determinada aplicação. Por exemplo, a gente está vendo a demanda por especialização por indústria. Então, mas indústria no subsegmento, não é saúde, é hospital, é clínica, que são laboratório, que são indústrias específicas dentro da mesma indústria. Então, fazer a gestão de medicamento num hospital é com um conhecimento específico. Qual é a melhor forma de fazer isso? É diferente de no passado, que você dizia assim, tem um sistema aqui que faz, aí faz igual para todo mundo. Olha, assim como a gente falou no ano passado, no estudo do ano passado, o Brasil é um país muito aberto à inovação e muito rápido para adotar a inovação. A gente tem, às vezes, uma dificuldade de acesso porque tudo aqui fica mais caro, porque o Brasil tem muito imposto, a gente tem o custo Brasil, que às vezes você adotar a tecnologia massivamente, ela demora mais tempo porque ela é mais cara, mas do ponto de vista de comportamento, as pessoas aqui são muito avançadas. Então, a gente viu empresas locais no mesmo nível de empresas globais. Inclusive, o case que eu contei de uma empresa tirando o negócio da outra era uma empresa local tirando o negócio de uma multinacional que demorou mais tempo para reagir. O que tem de diferença é que quando você tem uma empresa global, você vai fazer um investimento para desenvolver ou customizar o seu agente de IA, e aquele custo para desenvolver, para treinar, para otimizar aquele agente, ele é diluído numa escala global. Então, você tem mais recursos para fazer o investimento e você abate tem retorno daquele investimento de forma mais rápida por causa da escala global que você tem. Então, isso cria uma diferenciação. Está de novo no que eu estava dizendo do custo de tecnologia que ser menos acessível também é nesse aspecto. Eu não tenho escala. Então, se eu tenho uma empresa, e a gente tem um estudo aí, empresas que têm menos de 1.000 funcionários, em colaboradores em desenvolvimento, você não tem a escala para poder desenvolver todos os agentes. Então, você vai ter que usar agentes de IA que já estão disponíveis no mercado. Então, você vai ter que utilizar alguns que já foram desenvolvidos em escala global. Mas também na comunidade open source, isso está crescendo muito rapidamente. Portanto, não é a distância entre a sua competência local para a competência global, ela tende a diminuir. A IA generativa, ela comoditiza alguns desses processos de desenvolvimento, ou seja, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Portanto, a competitividade, o fato de ser global ou ser local, essa diferença vem diminuindo por conta do massivo uso de uma tecnologia que é global.